Fala pessoal do meu canal, bem-vindos a mais um vídeo. Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre ficando bem consigo mesmo. Aproveitando o gancho do meu último vídeo que eu gravei aqui para vocês sobre o filme Como Eu Era Antes de Você, tem uma parte lá no vídeo que eu falo para vocês. Coloquei escrito no vídeo que os europeus, eles são muito amorosos, mas eles são muito egoístas. E aí, depois que eu terminei de gravar o vídeo, durante as edições, né, enquanto eu estava editando o vídeo, eu fiquei pensando assim comigo mesmo. Isso que a gente chama de egoísmo, isso que a gente chama de frieza dos europeus, na verdade é amor próprio. E desde pequeno, né, eles têm uma cultura, eles têm essa cultura do amor próprio e que nós, os latinos, a gente acha muito estranho. Para nós é muito estranho a cultura da frieza, mas na verdade é a cultura do amor próprio. E nessa cultura do amor próprio, depois que eu terminei de gravar o vídeo, eu mesma fiquei pensando, e se não for frieza? E se não for egoísmo? E se for apenas amor próprio? Porque eles são criados na Europa para pensar primeiro neles. Só que na nossa cultura brasileira, falar da nossa cultura brasileira, as religiões se intrometeram demais nas nossas vidas. Elas entraram nas nossas vidas, dentro das nossas casas, dentro das nossas famílias, dentro dos nossos lares, até a raiz. Chega um momento das nossas vidas que a gente se confunde. Quem somos nós? Quem é a religião? Quem é o outro? Chega uma hora que a gente se mescla tanto que a gente não sabe quem é a gente mesmo. E eu tava pensando muito nisso nos últimos dias, e depois que eu tava editando o vídeo, eu fiquei pensando muito sobre isso, porque nós temos claramente duas culturas totalmente diferentes. Nós temos a cultura europeia, de pessoas que foram criadas e ensinadas para pensarem neles mesmos em primeiro lugar, e nós temos a cultura brasileira, onde as religiões nos ensinou que a gente tem que pensar no outro, que a gente tem sempre que pensar no outro, que a gente tem que fazer as coisas pelo outro, que a gente tem que se doar para o outro, que a gente tem que fazer tudo pelo outro. Assim, a doutrina, as religiões, as doutrinas, elas nunca ensinam a gente fazer nada por a gente mesmo aqui no Brasil. É sempre, sempre, sempre pelo outro. E é tanto que chega uma hora que você não sabe quem é você e quem é o outro. E quando você precisa se separar desse outro, é sempre com muita angústia, é sempre com muita dor, é sempre muito dolorido, é sempre muito frustrante, é sempre muito angustiante, é sempre muito traumático. Quando você tem que se separar de você do outro. E lá na cultura europeia eles não têm isso, né? Eles são criados para pensar neles mesmos, para fazer as coisas por eles mesmos, para dar o melhor para eles mesmos. E aí eles não têm esse problema de tipo, se o outro sofrer, não que eles desejem mal para ninguém, mas tipo, se o outro sofrer, ele está sofrendo porque ele quer, eu não tenho nada a ver com isso. Passando por isso, é ele mesmo que está fazendo isso por ele. Eu não posso fazer nada por ninguém, né? Não posso fazer nada pelo outro. O outro que está fazendo com ele mesmo, né? A única coisa que eu posso fazer é por mim mesmo. Toda a sua volta, quando você se ama, quando você se cuida, quando você se gosta, toda a sua volta, quando você está bem com você mesmo, tudo à sua volta se transforma. Você se sente bem, você vive bem, você vê as coisas fluindo à sua volta quando você tá bem com você mesmo. E é essa a cultura europeia, sabe? É muito diferente. E aí quando você sai de um país latino, quando você sai do Brasil e você vai morar numa Europa da vida, chega lá, você assusta com esse gostar de mim mesmo e fazer as coisas por mim mesmo, e vai lá, faz por você também, né? Eu não me sinto nem um pouco responsável de fazer as coisas por você. Vai lá e faz você mesmo. E aí depois que eu editei e gravei o vídeo, eu fiquei pensando assim, gente, e se não for, né? A gente tem que começar a pensar nisso. A gente tem que começar a ver o que é que está errado. Como eu já falei em vários vídeos aqui do meu canal, quando você tiver dúvida de alguma coisa, vá atrás. Uma coisa que eu aprendi na minha vida, que para tudo na vida tem resposta. Para tudo na vida tem resposta. Então, se você tem dúvida de alguma coisa, vá atrás.
Por que que eu tô assim? Por que que de repente as coisas mudaram na minha vida, foram para um caminho que eu não esperava? Por que que as coisas tá tomando este rumo? Por que que isso aconteceu assim? Por que que isso que eu não gosto, que eu não quero, ela tem sempre um padrão de estar se repetindo na minha vida? E eu descobri isso na minha vida, que para tudo tem uma resposta. Quando eu passei a frequentar a doutrina espírita, eu descobri que na doutrina espírita nada fica sem resposta, tudo tem uma resposta. E depois que eu conheci os europeus, depois que eu conheci os holandeses, eu descobri que quando a resposta não está na religião, a resposta geralmente ela está na ciência. Ou seja, em algum lugar essa resposta vai estar, de alguma dúvida. Uma outra coisa que eu aprendi com os holandeses também foi de você se conhecer, buscar se conhecer. Não se preocupa com o que vai acontecer com o outro, não se preocupa com o outro, se preocupa com você, porque se você não estiver bem, nada na sua vida vai bem. Se você não estiver bem, você não pode fazer o bem para o próximo. Se preocupa com você, procura saber quem que você é, procura saber quais que são os seus sentimentos, procura saber de onde vêm os seus sentimentos e procura ficar bem com você mesmo. Talvez você possa fazer alguma coisa pelo outro se você se conhecer, se você souber até onde vai o seu limite, se você souber até onde você pode ir, porque não adianta nada você não estar bem, você não se conhecer e tentar fazer as coisas pelos outros, você só vai meter os pés pelas mãos. E eu posso falar isso por experiência própria, porque tem uma parte da minha vida que eu queria muito sempre estar fazendo as coisas pelos outros e eu não sabia do meu lado sombra, que era assim uma coisa muito ruim, que atrapalhava muito a minha vida. Eu não me conhecia, eu não sabia o que eu queria, eu não sabia como fazer as coisas, como me melhorar, como fazer. Na minha cabeça era sempre para os outros, pelos outros. E eu não sabia trabalhar assim o meu lado sombra. Todo mundo tem o lado luz e todo mundo tem o lado sombra também. Isso é uma coisa importante da gente saber, porque ninguém é 100% ruim e ninguém é 100% bonzinho. Todo mundo tem um pouco dos dois. Nos tempos de hoje, algumas pessoas puxam mais para um lado, outra puxa mais para o outro, mas em todos os indivíduos você tem um lado sombra e você tem um lado luz. E aí você trabalhar, você se concentrar, você trabalhar e você saber quem que é você. Quem que é você, para que lado você puxa mais e até onde você vai. E isso é muito, muito, muito importante. Então, tipo assim, enquanto aqui no Brasil a gente está fazendo as coisas pelos outros, para os outros, e muitas vezes a gente se deixando, se largando, se maltratando, lá na Europa os europeus eles fazem por eles mesmos. E eles sempre têm esse negócio de procurar saber respostas para todas as perguntas e sempre procurar saber quem são eles mesmos. Inclusive 2 dos namorados que eu tive, eles faziam meditação e eles sempre me diziam que meditava para saber quem era eles. E eu acho que eu já contei aí nos meus vídeos sobre os namorados europeus. Eles sempre, eu já acho que eu já contei que um falou que tipo, olha, eu nem sei quem eu sou ainda, e o outro falou, olha, eu tô indo embora da Holanda porque eu quero me conhecer, eu quero saber quem eu sou, quero saber até onde eu vou. Então os europeus, eles têm muito disso. E isso dá uma vantagem muito grande, porque quando eles têm que tomar uma decisão, eles pensam primeiramente neles. Isso é bom para mim? O que vai me causar? Porque quando você pensa assim, isso é bom para mim? Quando você se conhece, quando você toma uma decisão para o seu bem e você se conhece, gente, vocês não sentem medo, não sente culpa, não sente remorso, você se sente bem, no outro dia aquilo já passou, você já tá ótimo, você tá bem com você mesmo. Isso é muito gratificante, sabe? Deus deu a vida para cada um cuidar da sua. E quando você não tem esse outro aí dentro de você, quando você não está vivendo por esse outro, quando você está vivendo para você, qualquer conflito, qualquer coisa que aconteça, você no outro dia você já está bem com você mesmo. Vida que segue, sabe? Você não fica preso a medo, a tristeza, a amargura de alguma coisa com referência ao outro. E isso é tipo o início da iluminação. Parar de carregar todas essas correntes, né,
a corrente do remorso, a corrente do medo, do ódio, da frustração. É como se você fosse caminhando e largando todas essas correntes pelo caminho e você vai seguindo sua vida muito leve. E essas coisas que a gente sente aqui no planeta Terra, essas coisas ruins de medo, de raiva, de ódio, de remorso, de desejo de vingança, essas coisas muito densas que a gente sente aqui no planeta Terra, tem planetas muito nos planetas aí iluminados, as pessoas vivem muito bem sem sentir isso, assim, em nenhuma época da vida. As pessoas vivem muito bem sem sentir nada disso. A cultura europeia, eles têm muito isso de se autoconhecer, de fazer por eles mesmos e de viver sem culpa. Tem raiva? Né? Tem frustração? Eles não, eles são, a cultura europeia, eles são muito bem resolvidos com eles mesmos. E isso vem muito de se conhecer, de fazer por eles mesmos. Porque às vezes, quando uma pessoa ela não tá bem com ela mesma, quando ela não se conhece, ela quer fazer alguma coisa pelo outro, ela acaba atrapalhando. A intenção, geralmente, a intenção de querer ajudar o outro é muito boa. Quando você não está preparado, quando você não se sente bem, quando você não está bem para isso, você vem só para atrapalhar. Que talvez seria o caso da menina no filme, Como Eu Era Antes de Você. A intenção era muito boa, deles ficarem juntos, dela tentar ajudar, dela estar ali na vida dele para trazer algo bom, algo novo para a vida dele. Mas só ele sabia o que ele estava passando, né? As dores insuportáveis que ele sentia, né? Não poder fazer nada da vida. Então, tipo assim, ele pensou no que era melhor para ele. E no fim, acaba que sendo melhor para os dois também. Ela pôde seguir com a vida dela e ele acabou com o sofrimento dele. Caso se ele não se conhecesse, se ele não pensasse nele, né, ele teria uma vida e ele fosse pensar nela, ai, coitadinha, né, tá aqui tão de boa intenção, pensando em mim. Talvez a vida poderia ser muito dolorida, muito mais dolorida e sofrida para ele e também para ela. E tipo, quando você pensa no outro, sem se conhecer, sem saber o que você quer, geralmente a conta sempre chega de você pensar no outro. Não tô generalizando, claro que eu não tô generalizando. Quando você se conhece, quando você está bem com você mesmo e você tem condições de fazer as coisas pelo outro, quando você tem condições de fazer pelo próximo, isso é muito bacana. Isso é muito legal, isso é divino. Você poder ajudar o próximo, você poder fazer alguma coisa por alguém. Ai, gente, isso é tão bom. Eu já falei aqui, né? Falei aqui em alguns vídeos já o quanto eu já ajudei algumas pessoas, a minha intenção de ajudar as pessoas com esse canal, quantas mensagens de carinho eu já recebi aqui através dos meus vídeos, de pessoas falando que meus vídeos deu uma ajudinha, de quantas pessoas que eu pude ajudar com trabalho lá na Europa. Fiz isso de bom coração porque eu estava podendo, porque era uma época da minha vida que eu estava me sentindo bem, aquele trabalho não iria me fazer falta. O quanto foi confortante poder ajudar as pessoas quando elas também estavam precisadas. Isso é bom, isso é ótimo, isso é muito bom, você poder ajudar o próximo. Quando você está se sentindo bem, quando você tem condições. Mas se é o caso de uma pessoa que ainda não se conhece, é o caso de uma pessoa que não tem condição psicológica, principalmente, se é uma pessoa que não tem condição psicológica de estar ali na frente de batalha, podendo ajudar, ela vai só atrapalhar, gente. Ela vai só atrapalhar. Então é importante, mais uma vez, é importante como que a gente pode se melhorar, como que a gente pode fazer o melhor pra gente mesmo, pra gente poder estar fazendo o melhor para os outros também. Porque aí quando eu fui morar na Europa, né, eu saí daqui com, assim, cheia de dúvidas, de perguntas. Por que as coisas aqui no Brasil funcionam tão diferente das coisas que acontecem lá na Europa? Né? Parece que lá na Europa tem uma varinha mágica, assim, alguém chacoalha uma varinha mágica e as coisas, feito como se fosse uma mágica, as coisas lá acontecem. E aqui é sempre com muita
dificuldade, é sempre com muita angústia, é sempre com muito problema, é sempre com muito oba-oba, discussão, é sempre com alguma treta no meio. Parece que as coisas aqui é com tanta dificuldade, lá as coisas parece que você estala o dedo e as coisas acontecem, mas não é, gente. O problema é cultural, e na cultura de lá as pessoas estão fazendo as coisas, estão fazendo o melhor para elas mesmas, sem passar por cima de ninguém, tá, gente? Pelo menos os europeus que eu conheci são uns amores de pessoas. Tem coisas lá na Europa que acontecem, tem coisas que nem existe mais aqui no Brasil, mas é uma coisa que a comunidade europeia, eles falam assim, isso é bom e nós vamos manter. Já aqui no Brasil, com tão poucos anos de vida, só 521 anos de vida, as coisas boas que o Brasil trouxe de fora, né? Porque a nossa cultura ela é uma mistura de um tiquinho de cada país, né? E a gente foi um tiquinho de cada país, nós estamos fazendo a nossa cultura. Agora, nos tempos de agora, nós estamos dando o nosso jeitinho brasileiro de fazer as coisas do nosso jeito. E com tão poucos anos de vida, o Brasil já tratou de... Não, isso aqui é bom, mas nós não queremos mais não. Tipo, respeito, fidelidade, amizade, sinceridade, amigos para a vida toda, isso inclui sinceridade e respeito, casamento com respeito, com fidelidade, que dura a vida toda. Muitas dessas coisas aí a gente é bom, a gente acha que é bom, mas a gente não quer mais, né? E lá na cultura europeia eles mantêm esse sentimento de não, isso é bom, nós vamos manter. Educação, então, nem se fala. Educação na Europa, nos países de primeiro mundo, a educação, ela é em primeiro lugar. A educação nos países de primeiro mundo, ela é a base de tudo. Ela é a base de tudo, né? Não existe uma vida, não existe uma sociedade, não existe pessoas felizes, não existe nada num país se a educação, se ela não for a base. Então eles priorizam bastante a educação, eles priorizam as coisas que são boas ainda, que é desde séculos passados, né? Viver em comunidade em paz, com respeito, com educação, com amor ao próximo. Isso tudo aí, os europeus, eles mantêm na vida deles. Enquanto que aqui no Brasil, a gente já deu tchau para tudo isso. Eu tô nessa busca de me autoconhecer e depois que eu comecei isso, eu tô achando tão bom, tô achando maravilhoso porque eu tô me sentindo muito bem. E eu não sei se isso chega só com a maturidade, eu não sei se isso chega só a partir dos 40. Essa maturidade, essa sabedoria, essa paz que a gente tem com a gente mesmo, esse respeito que a gente tem com a gente mesmo, ou se ela chega bem antes. Eu sei que tem muitos espíritos iluminados vivendo entre a gente, tem muita galerinha jovem por aí, vivendo aqui com a gente, que eles são assim, são pessoas assim muito iluminadas, de colocar qualquer idoso no chinelo. Já vem aqui pro planeta Terra com uma bagagem de experiências assim sensacional. São jovens que sentam para conversar com você 2 minutinhos e você já fica assim, boquiaberto. Mas as pessoas que não estão nesse nível de vir para cá, pro planeta Terra, já preparados, iluminados, assim, quanto tempo essas pessoas demoram para perceber que o importante aqui é você? Quanto tempo essas pessoas demoram para amadurecer e para entender que a vida ela acontece aqui e agora, fazendo o bem por você mesmo em primeiro lugar, e quando você estiver se sentindo bem, você pode fazer pelas outras pessoas também, que não adianta nada você tentar ajudar outras pessoas, que não adianta nada você fazer coisas pelas pessoas se você não está se sentindo bem. Quanto tempo essas pessoas demoram para entender o quanto que o outro interfere ou tenta interferir na sua vida, que é o caso das religiões. Eu vejo pessoas muito maduras à minha volta, muito mais jovem do que eu. Mas eu demorei bastante
para perceber isso e para tomar ali as rédeas da minha vida. Falar, não, deixa que agora eu conduzo. Porque até então eu estava tão cheia dos outros, assim, tinha tantos outros dentro de mim, tantos outros dentro de mim. Tinha sempre alguém conduzindo ali as rédeas da minha vida. E chegou uma hora que eu não sabia mais quem que era eu e quem que era os outros que moravam dentro de mim. E só agora que eu tô começando a trabalhar o autoconhecimento, e os europeus que eu tive contato, eles foram sim a faísca que me impulsionou a querer isso. Porque você vê claramente duas pessoas de culturas diferentes convivendo, você vê claramente, tem alguma coisa errada aqui. Não é possível que tenha uma varinha mágica aqui, fazendo as coisas acontecerem aqui na Holanda, na Europa, para a cultura brasileira ser assim com tantas coisas, ser assim com tanta dificuldade. As coisas para a cultura brasileira você levando um tapa todo dia na cara, não é possível, gente, não é possível. Quando você tem esse contato com outras culturas, você vê claramente tem alguma coisa errada ali. Uma pessoa sábia, ela vai buscar saber o que é. Só o tolo permanece ali no erro, continua ali no erro. Já uma pessoa sábia, ela vai procurar o que é que tem de errado. E é essa mensagem que eu quero deixar no vídeo de hoje, gente. E se não for egoísmo, for amor próprio. E o quanto que é bom a gente se sentir bem com a gente mesmo. Vomitar todos os nossos medos, todas as nossas angústias, ou parar de arrastar essas correntes que é tão pesada, e aí a gente tem uma vida mais leve, uma vida mais amorosa com você mesmo, ter muita amorosidade por você mesmo, e não sente medo não, e não sente culpa não, porque geralmente a pessoa ou a doutrina que te impõe o medo, geralmente ela te prende e ela te põe para baixo. E se você se conhece, se você se liberta de todas essas coisas, o medo não existe, a culpa não existe. Você vive uma vida muito mais leve, uma vida muito mais feliz. O importante é você cuidar de você mesmo. Se der para fazer pelo próximo, ótimo. Se você puder fazer e dar o seu melhor só por você mesmo, já está valendo, gente. Já está valendo, porque você é uma pessoa que já está se melhorando nesse planetinha Terra aqui nosso tão sofrido. Nesse planeta de provas e expiações. Você já está fazendo o melhor por uma pessoa nesse planeta. E tenha certeza, já é o suficiente. Melhor do que você não estar bem e tentar ajudar outras pessoas e acabar não ajudando nem você e nem ninguém. É uma coisa que eu aprendi. Então é isso. Esse foi o vídeo de hoje e a gente se vê no próximo vídeo. Beijo. Tchau.